Bom, vamos estudar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Vamos lá. Desde o século XVI, a Rússia era governada no regime absolutista. O que quer dizer isso? Quem governava era o czar, que tinha em suas mãos todos os poderes e o apoio da igreja e da nobreza portadora de terras. A partir da metade do século XIX, o czar Alexandre II deu início a reformas, tentando transformar a Rússia numa nação moderna e industrializada. Os servos foram levados à categoria de cidadãos e receberam uma pequena parcela de terra, que eles queriam receber muito mais. Esses servos emancipados realizaram revoltas em todo o país e foram brutalmente reprimidos pelas tropas do czar. No início do século XX, a Rússia tinha na zona rural os camponeses que conviviam com pequenos lotes de terra, técnicas arcaicas, baixos rendimentos, doenças, fome e analfabetismo. Na cidade, zona urbana, os operários, que eram também chamados de proletariado, eram submetidos a longas jornadas de trabalho, baixos salários e riscos de acidentes. Essa exploração do proletariado provocou greves, atuação dos sindicatos e facilitou a influência das ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels. Em 1898, foi criado o Partido Operário Social Democrático Russo. Mas, dentro do partido, existiam diferentes opiniões sobre como tirar o czar do poder. A intenção era mudar o sistema de governo. Dessas diferenças de opiniões, nós vamos ter dois grupos. Os bolcheviques, que era chamado de maioria, eram liderados por Lenin e defendia a aliança entre operários e camponeses para derrotar o czar e implantar o regime socialista. Temos outro grupo, que eram os mencheviques, que era a minoria, que queria uma aliança com a burguesia para derrotar o czar e desenvolver o capitalismo. Aí, nessas disputas, nós vamos ter o Domingo Sangrento. O que foi o domingo? Esse Domingo Sangrento? Muitos manifestantes que solicitavam melhores condições de vida foram mortos por soldados que receberam ordens do czar, né? E mataram vários desses manifestantes, centenas deles. A partir desse momento, os protestos e greves aumentaram em todo o país. Essas revoltas resultaram na Revolução de 1905. O czar, tentando melhorar a situação do país, ele convoca a Duma. O que era a Duma? Um parlamento para reformas apenas de aparência. Então, ele tentou acalmar os ânimos, né, com a Duma. Aí surgem os sovietes. Que eram os sovietes? Eram representantes de operários, soldados e camponeses. Em outubro de 1905, convocou uma greve geral e os sovietes foram derrotados e esse conselho, né, o conselho chamado sovietes, foi dissolvido. Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra, a economia, que já não era boa, foi atingida e a população passou a ter mais dificuldades, passou a viver momentos difíceis. Ocorreram, então, várias manifestações e, em 1917, um movimento revolucionário contou com diferentes setores sociais e o czar
foi obrigado a deixar o trono. O novo governo adotou medidas democráticas, mas em 1917, Lenin apresentou as Teses de Abril, onde retirava o país da guerra, confiscava terras e a tomada do poder. Em outubro de 1917, Lenin foi escolhido para o Conselho de Comissários do Povo e assim tomou as seguintes medidas: simplificou a língua e a escrita russa, confiscou terras da nobreza e da igreja, distribuindo-as entre os camponeses. Acabou com os títulos de nobreza e estatizou bancos, estradas e indústrias e decretou a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 1918, tensões na Rússia levaram à guerra civil. A Rússia à beira de um colapso e Lenin adotou medidas como confisco, suspensão de direitos, censura e decretou a execução do czar e sua família. A guerra civil deixa a economia devastada. Aí surge a NEP, que foi a nova estratégia política, criada por Lenin. Surge o Partido Comunista. Em 1922, foi criada a União da República Socialista Soviética, a URSS, unindo várias áreas da Rússia e territórios anexados. Então, mais tarde, nós veremos a União, estudaremos sobre a União Soviética, ok? Por enquanto, hoje, espero ter contribuído no estudo de vocês.